Olá, crianças, tudo bem? Vamos para a nossa revisão. Vocês estão aí prestes a uma avaliação, então eu fiz aqui, preparei uma revisão dos pontos principais de cada aula que tem que ser estudados, que tem que ter uma maior atenção. Vamos lá? Primeira aula a gente falou sobre a definição de pesquisa de mercado. Então, o que é uma pesquisa de mercado? É uma abordagem sistemática e objetiva para desenvolver e prover informações necessárias ao processo de decisão de marketing. Então, por que a gente fala que a pesquisa de mercado ela é sistemática? Porque todo projeto de pesquisa tem que ter planejamento. Eu não saio na rua fazendo pesquisa, eu planejo antes o que eu vou pesquisar. Ela é objetiva porque em qualquer mercado deve atender a padrões, análises e interpretação de dados. Então, não é a minha emoção, tá? Eu tenho critérios, que a gente já viu várias ferramentas aí, para poder avaliar esse resultado. Bom, quais são os objetivos da pesquisa de mercado? Avaliar os produtos ou serviços, segmentar e dimensionar o mercado. Lembrando, segmentar é dividir o mercado, dimensionar é dar tamanho. Outro objetivo é detectar novas tendências, avaliar os concorrentes e encontrar melhorias, oportunidades de melhorias. Então, quando eu faço a pesquisa de mercado, eu tenho a oportunidade de encontrar o que eu posso melhorar. Na segunda aula, a gente falou do planejamento da pesquisa de mercado efetivamente. Então, qual que é o passo a passo desse planejamento? Primeiro passo, eu vou definir o problema, eu vou colocar ali quais são as questões chaves, eu vou fazer o briefing da minha pesquisa. Segundo passo é o planejamento da pesquisa, eu vou determinar qual é a fonte de dados, vou escolher a metodologia, determinar qual que é o plano de amostragem, vou elaborar o questionário, fazer os procedimentos de campo e criar aí esse cronograma para saber o tempo necessário para cada passo. O terceiro passo do meu planejamento é coletar a informação. Então, selecionar quem serão os entrevistadores e ir a campo e efetivamente colher a informação. O quarto ponto é analisar, processar e analisar o resultado dessa pesquisa. E o quinto ponto é apresentar resultados. Como eu já falei, pesquisa de mercado, existem empresas muito sérias no mercado que fazem a pesquisa do mercado para as empresas. Então, elas, quando fazem todo esse planejamento, elas apresentam qual é o resultado para a empresa contratante. Na terceira aula, a gente falou de mapeamento de mercado, né? Como é que a gente começa aí efetivamente uma pesquisa de mercado. Então, qual que é o objetivo de um mapeamento de mercado? Primeiro é reconhecer a região onde tem essa atuação, depois identificar quem são os concorrentes. Quando eu mapeio o mercado, eu consigo identificar quem são os concorrentes. Eu vou dimensionar o mercado, eu vou dar tamanho ao mercado. Quando eu vou mapear, eu vou entender quem é o cliente daquela região e dar tamanho a isso, quantos possíveis clientes eu tenho ali. Eu vou identificar novas tendências, porque eu vou olhar para o concorrente, eu vou olhar para o fornecedor, então eu vou identificar isso. Eu vou reconhecer possíveis parcerias que eu possa firmar na região e identificar quais são as necessidades na região. Então, se o meu produto ou serviço vai atender realmente, eu preciso saber se existe essa necessidade ali na região. Dentro desse mapeamento, a gente trabalhou com dados secundários. O que são dados secundários? São informações já coletadas e tratadas por outros institutos ou empresas que nos trazem informações essenciais para entendimento da questão proposta na pesquisa. Então, por exemplo, eu dei o exemplo de uma pesquisa de mercado que eu fiz um dimensionamento. Eu sei que o número de habitantes daquela região é tal. Isso eu busquei num dado secundário, eu busquei de uma pesquisa do IBGE. O IBGE não fez a pesquisa para mim, mas ela fez uma pesquisa, tratou uma informação e eu busquei essa informação. Ao buscar essa informação, eu estou utilizando um dado secundário. Próxima pesquisa, a gente falou dos concorrentes, né? Como pesquisar o concorrente. Então, o que é concorrente? Primeiro, a gente tem que definir quem é o concorrente. Então, é uma empresa ou um profissional que tem o mesmo público-alvo e que produza no mesmo momento algo que satisfaça alguma necessidade desse público, que se encontre em oposição na pretensão de um mesmo objetivo. Então, é uma outra empresa, um outro profissional que tem o mesmo público. Então, ele vai produzir algo, nem sempre é a mesma coisa. Eu usei como exemplo ali, né, em sala de aula várias vezes, Cacau Show e Boticário. Eles são concorrentes. Por quê? Porque no momento do presente, os dois querem o dinheiro do cliente, os dois querem entregar para o cliente um presente. Então, os dois estão dentro do mesmo momento, buscando o mesmo
público-alvo satisfazendo ali uma necessidade. Então, eles são concorrentes nesse momento. Como identificar o concorrente? Ele tem que ter o mesmo público-alvo que você, estar na mesma região em que você atua, né? Trabalhar com produtos ou serviços semelhantes e ter um ticket médio, ou seja, um poder de compra igual. Um presente na Cacau Show e na Boticário tem o mesmo ticket médio, tem o mesmo preço médio. Próxima aula a gente falou de cliente oculto, né? É uma ferramenta aí também bastante utilizada dentro da pesquisa de mercado. Então, primeira definição, o que é um cliente oculto? É uma técnica de pesquisa qualitativa na qual o pesquisador se faz passar pelo cliente, usuário, e vivencia todas as etapas do atendimento. Falamos massivamente nessa aula que é importante, é essencial eu entender a experiência do cliente para poder saber onde estamos errando, onde estamos acertando. Então, cliente oculto é isso, é um profissional que eu contrato uma empresa e ela seleciona uma pessoa para se passar por meu cliente fazendo essa análise. E aí tem o passo a passo, né? A metodologia de como fazer um cliente oculto. Eu vou contratar uma empresa, ela vai analisar o perfil do cliente, vai selecionar o meu cliente oculto, né? Vai selecionar as pessoas que têm o mesmo perfil que o meu cliente, vai elaborar um questionário, vai aprovar esse questionário junto à empresa contratante, vai treinar esse cliente oculto, o cliente oculto vai realizar a visita em campo, aí essa empresa vai fazer um diagnóstico estratégico e me encaminhar o resultado, né? Me encaminhar o que aconteceu, quais foram as percepções desse cliente oculto. Numa próxima aula, a gente falou sobre o mercado consumidor. Na pesquisa de mercado, a gente precisa pesquisar e definir quem é o nosso mercado consumidor. Então, o que é mercado consumidor? É um conjunto de pessoas com uma ou várias necessidades e que desejam encontrar a solução para elas. Mesmo atuando dentro de um único mercado, dificilmente uma única empresa consegue atender todos os clientes existentes. A gente sabe que uma empresa não vai atender todo mundo, então ela precisa definir quem é o seu mercado. Aí a gente tem uma diferenciação, né, em dois mercados diferentes. Então, empresas que atuam no mercado consumidor, que desejam vender diretamente para pessoas, ou seja, para o consumidor final, elas são conhecidas como B2C. Ao contrário desse marketing B2C, o marketing B2B foca na relação entre empresas e como alcançar de forma mais efetiva os clientes empresariais. Então, B2B é de empresa para empresa, B2C é de empresa para consumidor final. Público-alvo é um grupo de consumidores, né, que se identifica com uma marca ou com seu serviço de produtos. Assim, são apenas clientes em potencial, ou seja, eles podem ou não comprar o que você está entregando. A gente pode definir público-alvo como pessoas que possuem algumas características, como idade, profissão, sexo e renda. Dentro da pesquisa do público-alvo, né, para a gente definir melhor aí as ferramentas, a gente falou da ferramenta que é o mapa de empatia. O que é mapa de empatia? É uma ferramenta que auxilia a encontrar as principais características desse público-alvo. Uma próxima pesquisa, a gente falou da classificação, né? Como classificar as pesquisas entre exploratório e conclusão. Como que eu tenho a classificação das pesquisas? Do ponto de vista da natureza, ela pode ser básica ou aplicada. Pela abordagem do problema, ela pode ser quantitativa ou qualitativa, ou do ponto de vista dos objetivos dessa pesquisa, ela pode ser exploratória, descritiva e causal. Bom, falando dos objetivos, eu posso ter uma pesquisa conclusiva e não conclusiva. Na pesquisa não conclusiva, que é a que a gente começa, eu tenho os estudos exploratórios. Na pesquisa conclusiva, eu tenho os estudos descritivos e os experimentais. E tem um quadro aí bem resumido da comparação entre as três concepções, né? Exploratória, descritiva e causal. O objetivo da exploratória é descobrir ideias e dados sobre um problema. As características dela, ela é flexível, ela é versátil, em geral é feita no começo da pesquisa. E quais são os métodos, quais ferramentas que eu uso na exploratória? Coleta de dados primários e secundários, uma pesquisa piloto e uma pesquisa qualitativa. Aqui entra, por exemplo, a pesquisa de mercado que a gente viu dos dados secundários, tá? Na descritiva, qual que é o objetivo? É descrever as características de um certo grupo, de um certo público-alvo. Quais são as características da descritiva? É um estudo pré-planejado e estruturado, onde eu vou ter uma amostra grande e representativa. Então, eu vou ter questionário para aplicar para muitas pessoas. Qual o método? Coleta de dados secundários,
levantamentos, questionários, como eu falei, e observações. E a causal, que é a última concepção ali de pesquisa, o objetivo dela é determinar a relação de causa e efeito. Quais são as características? Eu vou manipular variáveis independentes e dependentes e controlar as variáveis diretas. Quais são os métodos, né? Os experimentos de laboratório e testes de mercado. E aí a gente tinha um exemplo de fazer demonstração de um certo produto no mercado, se isso aumentava ou não as vendas. Por último, a gente teve uma aula sobre pesquisa qualitativa e quantitativa. Então, qual é o método de coleta de dados das duas pesquisas? Na qualitativa, a amostra, não há preocupação em projetar resultados à população. O número de entrevistados geralmente é pequeno. Por que na qualitativa é pequeno? Olha a entrevista. São feitas discussões em grupo, conhecidas também como mesa redonda, e entrevistas em profundidade, em que é feito um pré-agendamento do entrevistado, a sua aplicação individual. Então, aqui a gente faz um questionário com perguntas abertas, onde a pessoa vai responder o que ela acha. Eu não consigo fazer pergunta aberta para um número grande de pessoas, por isso a amostra ela é menor. Na pesquisa quantitativa, olha a amostra, existe um número maior de entrevistados para garantir maior exatidão nos resultados, e os dados são divulgados para a população. A entrevista, o entrevistado identifica as pessoas que serão entrevistadas por alguns critérios: sexo, idade, ramo de atividade, localização e outros. Na quantitativa, eu tenho perguntas fechadas, onde a pessoa tem opções de resposta. Você gosta disso? Sim ou não? Quanto está disposto a gastar? 100, 200, 300? Então, tem respostas fixas. Quando eu tenho essa pergunta fechada, eu consigo fazer uma amostra maior, eu consigo entrevistar mais pessoas, aplicar esse questionário para mais pessoas. Na qualitativa, o questionário, geralmente as informações são coletadas por meio de roteiro, opiniões são gravadas, analisadas. Por exemplo, como eu já falei, o que você acha do atendimento realizado, né? Qual que é o relatório que isso gera? As informações são analisadas de acordo com o roteiro aplicado e registradas em relatório, dando ênfase a opiniões, comentários e frases. Então, eu vou ler cada resposta. Na quantitativa, as informações são colhidas por meio de um questionário, como a gente falou, padronizado, uniformizado, com perguntas claras e objetivas. É a pergunta fechada, olha lá. Qual o melhor horário para estudar? Manhã, tarde ou noite? Você só tem essas 3 opções para responder. Então é mais fácil quantificar. O relatório, além de interpretações de conclusões, deve ter tabela, percentual, gráfico, porque eu vou contar quantas respostas eu tive, tá? A quantitativa, lembra disso, qualitativa é a qualidade da resposta, quantitativa é quantidade. Comparações. Na qualitativa, o objetivo é alcançar a compreensão qualitativa das razões. Na quantitativa, é quantificar dados, é contar. A amostra na qualitativa é um pequeno número de casos, na qualitativa é um grande número de casos. A coleta de dados na qualitativa não é estruturada, pergunta aberta, e na quantitativa é estruturada. Como é que eu analiso os dados? Na qualitativa, eu vou analisar análise de conteúdo. Na quantitativa, análise estatística. E os resultados? Na qualitativa, ela desenvolve uma compreensão inicial. Na quantitativa, ela recomenda-se ação. Então, eu posso dizer que a pesquisa qualitativa é aquela não conclusiva e a quantitativa é uma pesquisa conclusiva.